Olá, meus amados, bom dia, hein? Mais uma vez estamos aqui para falar de amor, claro. Falar de amor é falar da nossa querida língua portuguesa. Mandando aqui um abraço especial para a nossa querida professora Fátima Campelo Matos, está aqui conosco. Nossa coordenadora, professora Marta Regina Costa e Silva Jesuíno. Bom dia, um forte abraço. E a todos vocês que estão aí a assistir a nossa aula por meio do canal Educação. Eu sou o professor Fernando Santos, professor do 9º ano Ensino Fundamental, e temos para a aula de hoje um roteiro, tá? A ser seguido. Só vamos checar aqui esse roteiro, meus amados. Vamos lá, ó. Nós vamos ter aqui o objeto do conhecimento. O objeto do conhecimento, ele vai tratar dos efeitos de sentido, né? Efeitos do sentido. Você pode produzir sentidos diversos por meio da pontuação, por meio de figuras de linguagem, por meio do emprego de tempos verbais, né? Então, por meio de diversos elementos que vão favorecer, né, um sentido para a sua produção textual, para um trecho do seu texto, para o texto como um todo, tá bom? Nós queremos que ao final da nossa aula, você possa inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, GIFs, etc., o efeito de humor, ironia e ou crítica, como parte da compreensão do próprio texto, tá bom? Então, eu quero que vocês participem da aula, perguntem quando necessário for, e aqui nós estaremos para dar para vocês a resposta que for necessária. Tá bom? Então vamos lá. Eu começo aqui, né, por um conceito sobre os efeitos de sentido, né? Esse assunto nós já vimos em outra oportunidade, né? Só que nós estamos aqui, né, destrinchando efeito de sentido na pontuação, efeito de sentido no emprego de verbos, efeito do sentido com as figuras de linguagem, tá? Efeitos do sentido de acordo com alguns modalizadores. E o que são os efeitos de sentido? O que são? Olha só aqui o que nós pusemos. Bem, os efeitos de sentido, meus amados, são as possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor de acordo com a intenção comunicativa, tá? Às vezes até uma imagem, né, ela produz um efeito de sentido interessante. Em um texto publicitário, por exemplo, né, eu posso colocar um sentido numa imagem que pode causar uma comoção ao meu receptor, dependendo da minha intenção comunicativa, tá? Eles podem apresentar também esses efeitos de sentido, um duplo sentido, palavras que têm duplo sentido. Eu posso ter também palavras ambíguas, se a minha intenção de fato é tornar o texto ambíguo, né? Se eu quero ser irônico, eu posso lançar mão de um ponto, de um sinal de pontuação. Posso colocar umas aspasinhas lá e eu consigo ser irônico, né? E posso provocar humor. Então, durante a produção textual, muitas vezes, né, nós estamos utilizando recursos, né, que vão expressar algum sentido diferente daquele que é natural,
diferente daquele que é normal, tá bom? Então, quando você faz isso, você está escolhendo, né, uma situação diferente do tradicional, do normal, a fim de produzir sentido, tá bom, turma? Olha aí, ó. Eu quero que vocês parem para analisar. Antes de fazer a leitura do que está do lado esquerdo aí, nessa parte azul, eu queria que vocês fizessem a leitura da imagem que vocês visualizam, tá? Procure fazer a leitura da imagem. Vejam o que é que vocês conseguem visualizar, tá? Vão analisando aí. Bem, literatura, a arte das palavras. A arte das palavras. Olha só aqui. Coloquei aqui para a gente complementar o que você já conhece, tá? A arte literária, ela está relacionada com a leitura e análise de textos verbais, né? E por isso é considerada como sendo a arte construída pelas palavras. Então eu posso produzir arte, né, a partir, né, de textos que utilizam as palavras, a linguagem verbal. A leitura de textos, sejam eles de ficção ou textos reais, essa leitura ela provoca diferentes efeitos de sentidos nos ouvintes, nos leitores, nos receptores, né? E permite sair do mundo real e alcançar o mundo da fantasia. Olha aí. Agora, depois dessa fala, depois dessa introdução, eu gostaria que você fizesse análise dessa imagem, tá bom? Vocês podem aí escrever para mim o que é que vocês conseguem visualizar, o que é que vocês conseguem verificar com relação ao sentido do texto. Isso aí é um texto. Embora não seja um texto com linguagem verbal, né? Mas eu tenho um texto semiótico, um texto que produz sentido pela imagem. Eu vou disponibilizar aí para você, não tenha medo não, 2 minutinhos, só para você analisar essa imagem. Na tela, Alcimar, por gentileza, 2 minutinhos.
E galerinha, conseguiu aí diferenciar, discernir, né? Olha, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui é um texto, tá bom? É um texto utilizando palavras. Estão vendo aqui? É um texto utilizando palavras. E a obra de arte é tão fenomenal aí, né? Que com as palavras, né? Ele conseguiu fazer aqui um braço, né? Se você distanciar um pouco o rosto da imagem, você consegue ver um rosto bem aqui, ó. Você consegue ver um... Rapaz, é muito lindo isso daqui, turma. Você consegue ver um rosto aqui, né? E as palavras estão exatamente abraçando o receptor, né? Estão abraçando o receptor. É como se eu dissesse assim, venha para o meu mundo, venha, né? Que eu consigo produzir sentido, né? Eu sem olha o que as palavras estão dizendo para essa jovem aí. Eu sem você sou só desamor, um vinho sem flor. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, se eu pudesse. As palavras estão dizendo isso, né? Elas estão acalentando esse leitor, porque a palavra ela tem esse dom de acalentar, né? Tem esse dom de produzir um sentido atípico, tá? É isso. Há pessoas que, ao abrirem um livro, elas flutuam, viajam. Outras que não querem nem saber. Mas as palavras, né, são elementos, né, que provocam efeitos diferentes de sentido daquele que é tradicional, tá? Muito bem. Palavra, palavra. Agora, olha só, o que você compreende aí dessa imagem? E aí é um texto de linguagem mista. Você está vendo aí? É um texto de linguagem mista. Seja mais um filho da mãe. Olha só que coisa, olha que coisa. Seja mais um filho da mãe. Alcimar, você achava que eu ia dizer o quê? Seja mais um filho de quê? Né? A primeira intenção que se tem aí é que vai sair um nome feio por aí, não é não? A primeira intenção é essa, é que vai sair um nome feio. Mas você, após a leitura da imagem, após analisar, após interpretar, você consegue ver aqui o seguinte, né? Seja mais um filho da mãe. Ele fala de quê, gente? Do meio ambiente, né? Isso aí, o dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? É a mãe natureza. É uma grande oportunidade para você mostrar que não é filho desnaturado, não é um filho desnaturado. Acesse www.sosmatatlântica.org.br ou ligue 11 3055 788. Conheça nossos projetos e afilie-se. A Mãe Natureza será eternamente grata. Olha aí que... Eu já confessei para vocês aqui diversas vezes que eu sou simplesmente apaixonado pelos textos publicitários. Eu sou apaixonado pelos textos publicitários, né? Porque a imaginação, né? A produção de sentido diferente daquilo que é natural, né? É algo fenomenal, né? Eu posso compreender aí, né? Esse filho da mãe. Olha Já imaginou se eu chegasse aqui para você, né? Falando de alguém de quem eu não gosto, e a pessoa tocou no nome desse alguém e eu não gosto por razões diversas, né? Aí eu digo assim, aquele filho da mãe vive fazendo isso com a população.
aquele filho da mãe, já teria um outro valor conotativo. Veja que o contexto, né, é um ambiente que faz a diferença. Mas quando eu olho esta imagem, né, com esse texto de linguagem verbal, que são as palavras, né, e por trás eu tenho a Mata Atlântica, com a presença da forma verbal no imperativo, seja fazendo, de certa forma, aí, um apelo, né? Isso aí é o verbo na forma de imperativo, que é muito comum no texto publicitário você encontrar o verbo no imperativo. Por quê? Porque ele quer mudar o seu comportamento, né? Quer fazer com que você mude a ideia sobre algo. Então, seja mais um filho da mãe. Seja mais um filho da mãe. Ou seja, segure aí na mãe natureza. Cuide da mãe natureza. Porque filho cuida dos pais. Embora haja por aí muitos que abandonam, né, os pais, de um modo geral, isso não é a realidade, de um modo geral, né? Eu diria que é uma exceção. De um modo geral, os filhos estão ali cuidando dos pais. Ah, como eu queria ter meus paizinhos aqui para eu cuidar deles, né? Como de fato, né, eles merecem e mereceram e mereciam, né? Cuidei até o momento em que Deus quis, tá? Então, turma, é isso. A mãe natureza, ela precisa de cuidado. Ela precisa de mais atenção. Ela precisa de um olhar mais humano. Afinal de contas, nós precisamos de um ambiente limpo. Os nossos filhos vão precisar respirar. Nós também, né? Então, nós contamos com isso, com a sua contribuição para que a nossa mãe natureza, né, seja mais bem tratada. Olha, eu quero lembrar que isso tudo é uma grande oportunidade para você mostrar que não é filho desnaturado, né? É uma grande oportunidade. Perfeito? Perfeito, professor. Compreendi, professor. Compreendi. E aí, professor, como eu compreendi? Vamos lá. Pois aí, nós temos essas perguntinhas para vocês. Uma expressão neste anúncio foi usada para provocar uma reação de estranhamento no autor. Qual é ela? Explique por que motivo o leitor provavelmente reagiria dessa forma. Qual foi a expressão no anúncio usada para provocar uma reação de estranhamento no autor? Hein? Qual foi? Diga aí, doutora, diga qual foi a expressão no anúncio usada para provocar uma reação de estranhamento. Eu vou destacar essa expressão aqui que eu achei bonita, viu, turma? Reação de estranhamento. E aí, você consegue me responder? Deixe-me ver se eu deixei a resposta para vocês aqui, né? Não deixei. Ah, coisa legal. Mas vamos lá. Vai analisando, né? A palavra, a expressão, né? A expressão nada mais é do que filho da mãe, turma. Já falei para vocês. Ei, mas eu não quero responder, não. Eu quero que vocês respondam, tá bom? Letra C. Como deve ser entendida essa expressão no contexto do anúncio? Justifique. 3. Transcreva do anúncio a passagem em que se faz uma alusão ao sentido pejorativo da expressão em questão. Transcreva do anúncio a passagem
em que se faz uma alusão, né? Faz uma alusão ao sentido pejorativo da expressão em questão. E a questão 4, nós podemos afirmar que o anúncio foi criado para explorar o duplo sentido da expressão filho da mãe, né? E por que foi explorada essa expressão filho da mãe para denotar um duplo sentido? Vamos lá. Eu vou ser um cara legal com vocês. Vou disponibilizar 2 minutinhos a mais aí para você elaborar a resposta, porque são respostas curtas, tá? Então, 1, 2, 3, 4 respostas que eu quero de vocês, valendo na tela 2 minutes. E aí, galerinha linda! Tranquilo? Conseguiu responder? Vamos lá, vou voltar aqui só para você analisar. Seja mais um filho da mãe. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É uma grande oportunidade para você mostrar que não é um filho desnaturado, viu? Você não é um filho desnaturado. Acesse www.sosmataatlântica.org.br ou ligue tal, né? Então vamos lá. Uma expressão neste anúncio foi usada para provocar uma reação de estranhamento. Qual é essa expressão? Explique por que o autor provavelmente reagiria dessa forma, né? Filho da mãe. É exatamente a questão da mãe. Filho da mãe. É um filho da mãe, rapaz. E exatamente para mostrar que ele se reporta aí à mãe natureza. E filho cuida dos pais. É essa a ideia. 2. Como deve ser entendida essa expressão? Foi o que eu acabei de falar. Exatamente pelo fato de o filho, né, ter aí a possibilidade, né, de cuidar da mãe natureza em prol de todos nós. 3. Transcreva no anúncio a passagem em que se faz uma alusão ao sentido pejorativo. Olha só. Você tem a oportunidade de mostrar que você não é um filho desnaturado. Desnaturado aí, né?
A intenção é exatamente essa. Não, pai, você é uma pessoa boa. Tá? Então você é uma pessoa boa. Então a palavra desnaturado aí, ela vai dizer para você que você não é desnaturado. Você tem aí a possibilidade de provar para todos e para todas, viu, Fátima? Você tem a condição aí de informar a todos e a todas, né, que você pode muito bem cuidar da mãe natureza. Que você pode ser mais um agente. Nós podemos afirmar que o anúncio foi citado para explorar o duplo sentido da expressão filho da mãe. Podemos, sim. E por que nós podemos afirmar que o anúncio foi criado com essa intenção do duplo sentido? Exatamente, né, para que haja uma reflexão sobre a situação pela qual, né, passa toda a Mata Atlântica, que é o, né, digamos assim, o pulmão, né, do nosso país. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, em alguns tipos de texto que produzem um efeito de sentido, tá? Esses textos aí, eles podem produzir riso? Podem, né? Eles podem fazer rir? Claro que podem, né? E o que é mais difícil? É rir ou fazer rir? O que é mais difícil? É rir ou fazer rir? Indubitavelmente, fazer rir é mais difícil. Há umas pessoas que contam as piadinhas que só elas que contam riem, né? Será que o riso faz bem para a saúde? Para a mente? E para o coração? O humor está presente no nosso dia a dia. Tem gente que trabalha para fazer rir. Tem gente que paga para dar boas risadas. E tem gente que ri de graça. Ri à toa. Ri que até ecoa. Ecoa. E contagia todo mundo. E você? Quer dar uma passadinha no trem do riso? Embarque conosco nessa viagem e ria, né? Sorria quando alguém te procurar. Ria, meu filho, ria, né? Levante as mãos para os céus e ria à vontade. E aí vem as perguntas mais uma vez. O que é mais difícil? É rir ou fazer rir? Sem sombra de dúvidas, fazer rir é mais difícil do que rir. Tá? Será que o riso faz bem para a saúde? Eu confesso a você que faz. Né? Quando alguém está tristinho assim, junto a você, aquela pessoa amada, que por num descuido qualquer, você falou algo que a pessoa amada não se sentiu legal, né? Aí você percebe isso e diz assim, ô bebezinho, ria, bora Nandinho, ria um pouquinho aí. Nando, Fefe, Nandinho, dá uma risadinha, dá? Aí não tem como você não soltar aquele riso, ou quem sabe até aquela gargalhada. Olha só. Tem gente, olha, muito cuidado nesse tem bem aí, porque esse tem é um verbo impessoal, né, no sentido mais informal, né? Ele é o verbo ter usado no sentido de haver ou de existir. Existe, gente. Sempre que você usar o verbo ter, viu, doutora Andressa? Quando você usar o verbo ter, podendo ter usado o verbo existir ou o verbo haver, você mergulhou na linguagem informal. Né? Tem gente que trabalha para fazer rir.
Isso é o caso dos humoristas, né? Tem gente que paga para dar boas risadas. Nós, né, que vamos ao teatro assistir a um show, por exemplo, do João Cláudio, do Disseu Andrade, né? Do Tiririca. É isso aí. Tem outros shows aí que a gente ri, mas ri de forma irônica. Viu, Fátima? Existem alguns shows que são feitos, a gente ri, mas é por questão de ironia, né? Tem gente que ri de graça, tem gente que ri do nada. Olha bem que para um circo pegando fogo e começa a rir. Tem gente assim também, né? Bem, então eu vou para o próximo slide, tá bom? Vou pedir o meu amigo Alcemar para passar para mim o próximo slide, por gentileza. Né? Olha aí. O que é que provoca o nosso riso? Diga aí para mim. Né? Veja bem. É alguém que leva uma topada? Eita, professor, é possível. Né? Ou seria uma distração ou cochilo na sala de aula? Ah, também é possível. Ou uma piada bem ou mal contada? Ah, meu amigo, eu já ri de piadas mal contadas, viu? Já ri. Né? Já ri de gente sem nada. Já ri de pessoas que pentearam o cabelo de uma forma diferente e ali eu ri. Eu ri de alguém dando aula, uma aula engraçada. Né? Eu ri da resposta que eu dei, totalmente absurda. Né? Ah, professor, o senhor já riu até do senhor mesmo? Claro, rapaz. Né? O mundo é isso. Né? Muito bem. E aí, o que é que provoca o nosso riso? Tudo isso aí pode provocar o nosso riso. Tudo isso daí pode provocar. Né? Rapaz, como é que o cara leva uma topada desse jeito, rapaz? Ave Maria, como é que esse cabra... Ei, Fátima, como é que esse rapazinho aí, né? Vai para a sala de aula e fica desse jeito aí? Como é, Fátima? Diga aí. Hein? Será se ele tem algum problema? Hein? Será se esse rapaz tem aí algum problema? Né? Será se por acaso ele é irmão de alguém? Né? Tem gente que vem trabalhar e não trabalha. E a gente consegue rir dessas coisas também. Tem gente que rasteja e a gente ri. Turma, é isso. Mas rir faz bem, viu? Eu, por exemplo, aqui, né? Rapaz, eu tô feliz, viu, com esse microfone aqui. Vou mentir, não. Rapaz, pensa no menino rei que ganhou, né? Ganhou 5 centavos e tá rindo pelas paredes aí, né? Achando que vai dar para comprar o mundo com aqueles 5 centavos. Eita, galerinha, olha aí. Do que você, afinal, costuma rir? Diga aí para mim. Eu estou perguntando do que você costuma rir. Né? Olha, esse balãozinho aí é para dizer que aí é a fala desse senhor aí, desse rapaz. Né? Dizem. Aqui eu tenho um sujeito indeterminado, viu, turma? Verbo na terceira pessoa do plural, sem qualquer referenciação a termo antecedente. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem. Se dizem, né? Deve soar como fofoca. O sujeito é indeterminado. Mas dizem que a principal característica da nossa gente é seu incomparável senso de humor. O brasileiro é muito humorado. Não, humorado mesmo, bem humorado, sabe quem é? Rapaz, é o cearense. Meu amigo, o cearense faz uma festa lá naquela praia de Iracema ali, naquele calçadão da praia de Iracema. Uma vez, rapaz, não houve um período aí, né,
há uns 5 anos, 5, 6 anos, que estava faltando água em São Paulo. Você lembra, Alcemar? Né? Que São Paulo não tinha uma gota d'água, né? Pô, bem, aí eu estava lá em Fortaleza, né, passeando de férias, aí aqueles artistas de rua, né, iam fazendo lá as coisas lá, e um pegou um copo d'água, aí ficou com um copo d'água ali do lado. Aí ele perguntou, quem é que é do Piauí aqui? Eu! Quem é de Recife? Eu! Quem é de São Paulo? Aí uns 3 levantaram, eu! Aí disse, olha, pois aqui no Ceará, água tem à vontade. Ele pegou o copo d'água e derramou, né? Rapaz, lá em São Paulo não tem não, meu amigo. Lá em São Paulo não tem água não. Veja que o brasileiro, o cearense, ele ri até das coisas ruins. Ele ri até das coisas ruins. Ri até da desgraça dos outros. No momento em que uma população do maior estado do país, né, está lá, né, dependendo de água, porque os reservatórios todos, né, praticamente secos, o cidadão faz uma piada, né, derramando água, né? Não, professor, é porque o pessoal fala que no Ceará é tudo seco. Mas no Ceará tinha água, em São Paulo não tinha. Foi isso. Tá? Bem, continuando. A sua capacidade de rir de tudo, né? Até das situações mais trágicas, como esta que eu acabei de falar. E você concorda com isso? Dizem que a principal característica da nossa gente é o seu incomparável senso de humor. A sua capacidade de se rir de tudo. Lembrando que esse si é expletivo, tá? Até das situações mais trágicas. Você concorda com isso? Aí eu coloquei aqui 3 jovens belíssimas, né? Rindo. Você concorda com isso? Concorda? Até essa jovem que leva um crucifixo aqui no peito, né? E aí, você concorda com isso? Vou deixar vocês à vontade, não vou mexer muito aí, só vou dar continuidade, tá? Muito bem. Os trechos a seguir trazem uma reflexão sobre o que nos faz rir. Vamos ler em voz alta, de forma expressiva. Vamos lá? Nessa vida, há muitas alegrias. Tem alegria que é brisa leve, refrescando a boa alma. Outra, ruidosa e fervente, nos arreganha os dentes sem pedir licença. Há a alegria bruta de levar vantagem em tudo. A alegria de suplente é o sumiço do titular, sabia, Fátima? A alegria do suplente é o sumiço do titular. No Brasil, a alegria é tão compulsória que criaram até uma bateria de feriados para que o carnaval nos bombardeie completamente de felicidade. Eita, galera, olha aqui como é lindo. Não tem um feriadão que é tipo um carnaval agora, né? Quarta, quinta, sexta, sábado. Eita, domingo. Eita, turma, vai ser lindo, hein? Nossa imagem também é toda sorrisos. Rimos diante da piada sem graça do chefe e prendemos a gargalhada diante das hilárias anedotas de velório. Pode acreditar. Em um velório, a pessoa lá, esticada naquele caixão, e as pessoas
contando uma piadinha ou outra com um colega ou outro que está ali no velório. Aí você contém o riso, né? Às vezes até contando as presepadas do defunto. Bem, o Brasil, em seu transe permanente, parece uma Paris eternamente festejando a saída dos nazistas. Ingênua alegria que nos salva e redime. Estupidamente entusiasmados. Agora, sim, pode chorar e rir. Muito legal esse texto, né? Muito legal o texto. O brasileiro tem isso, né? Há pessoas que andam por aí, né? Por outros países e que não veem esse semblante da alegria, né? Que o brasileiro possui. Eu vou andar mais um pouquinho, tá? Eu vou para mais um slide para a gente tecer aqui comentários. Olha aí. Ei, você aí! Vamos conversar sobre sobre o que nós acabamos de ler aqui? Vamos lá? Será se alegria é o mesmo que felicidade? Eu quero que vocês apresentem o ponto de vista de vocês. Alegria, Andressa, é a mesma coisa que felicidade? A hipocrisia também pode estar por trás dos sorrisos? Eu quero que você levante aí algumas situações. Terceiro tópico. A alegria pode estar relacionada a sentimentos nem um pouco nobres? De que forma? E 4. A alegria do povo brasileiro é ingênua e estúpida, como afirma a parte final do texto? Exponha sua opinião. 2 minutos para você expor sua opinião. Na tela, valendo. Né? E aí, foi que você me respondeu? Josenilda Ferreira! Bom dia! Maravilha, hein? Josenilda Ferreira. Muito bem.
E aí, alegria é o mesmo que felicidade? Alegria é o mesmo que felicidade? O que você acha? Você que está aí, Josenildo. Né? Alegria, alegria! Será se o fato de você estar alegre é a mesma coisa de você estar feliz? Às vezes, sim, mas às vezes não, né? Às vezes eu estou alegre por uma situação qualquer, mas a felicidade em mim não acontece. Ah, Josenildo, me responda aí. O segundo item. A hipocrisia também pode estar por trás dos sorrisos? Isso aí tá fácil. A hipocrisia, ela pode estar por trás dos sorrisos? Hein? Rapaz, eu ia dar um exemplo aqui, mas não vou dizer não. Mas eu acho que pode estar. Às vezes sim, né? Há pessoas que riem, né? Descaradamente, né? Descaradamente, né? Sendo totalmente hipócrita. Pessoas que te roubam bem aqui, te roubam, te massacram, te machucam, estão rindo para você, né? É, meu amigo. Vamos lá, Josenilda. Me responde um aí. Ou me responda a terceira. A alegria pode estar relacionada a sentimentos nem um pouco nobres? A alegria pode estar relacionada a sentimentos nem um pouco nobres? Eu vou afirmar para você que sim. Tem gente, né, que está super feliz, distribuindo dinheiro à vontade, né? Mas um dinheiro é feito de furto, né? E está ali esbanjando alegria. Ah, essa semana apareceu no Fantástico, né? Um cidadão aí que, né, aparecia nas redes sociais, postando, né, algumas falas. E as falas eram as seguintes: eu não sei para onde é que eu vou, eu sei que eu vou sair hoje. A minha preocupação é escolher qual é o carro que eu vou. Qual é o tipo de. Qual é a Ferrari que eu vou aqui? É, meu amigo. É isso aí. Aí foram atrás do cabo. O cabo era ladrão, bandido. Né? A alegria do povo brasileiro é ingênua e estúpida, como afirma a parte final do texto. Vamos ver bem que é a parte final do texto, vamos ver? Nossa imagem também é toda sorrisos. Rimos diante da piada sem graça do chefe e prendemos a gargalhada diante das hilárias anedotas de velório. O Brasil, em seu transe permanente, parece uma Paris eternamente festejando a saída dos nazistas. Ingênua alegria que nos salva e redime, estupidamente. Ingênua alegria que nos salva e redime, estupidamente entusiasmados. Muito bem. E aí? A alegria do povo brasileiro é ingênua e estúpida, como afirma a parte final do texto? Eu diria que em algumas situações, sim. Né? Porque você rir da desgraça não seria algo tão natural. Não seria algo, digamos, certo de se fazer. Deveria, portanto, ser repudiado. Mas o espírito brasileiro é isso, turma.
Tá? Vamos mais um pouquinho. E por falar em risos e alegria, ria se quiser, né? Olha aí, ó, olha o texto 1 aí. Pra gente fechar, né? O menino vendendo laranjas num cruzamento ficava gritando: olha a laranja! Olha a laranja! Ao que um senhor perguntou: é doce? Claro que não, moço. Senão eu ia estar gritando: olha o doce! Olha o doce! É ou não é para rir? É, turma. Né? É isso. Uma piadinha aí, né? Texto 1. Olha a laranja! Olha a laranja! Ao que um senhor perguntou: é doce? Claro que não, moço. Se fosse doce, eu ia estar gritando: olha o doce! Certo? Muito bem. O texto 2, né, traz uma piada também. Doutor, como eu faço para emagrecer? A Andressa perguntaria: doutor, como é que eu faço para engordar? Né? Aí o doutor diz: doutor, como é que eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Você entendeu, doutor Alciomar? Se você quiser emagrecer, ó, menina, não. Tem um prato de arroz ali, você quer? Não. Você vai comer? Não. Tem uma bacia de cuscuz ali, você vai comer? Não. Não. Né? Minha amiga, é fechar a boca. Quer emagrecer? É fechar a boca. Tem umas figuras que comem até dizer chega, meu amigo, que são magrelas, é. Eita, natureza zona invocada. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Tá aí. Todas as vezes que oferecerem comida a você, você diga não coma. Né? Muito bem. As piadas, elas são narrativas mínimas ou diálogos breves que se transmitem de forma oral. Apresentam desenlaces inesperados, exagerados, sem lógica, irracionais ou inapropriados, que provocam riso. Piadas. Ok? Texto 1, texto 2. Agora, vamos lá. Vamos conversar um pouco mais? Vamos lá. Em relação à piada 1. Cadê a piada 1? Olha a laranja, olha a laranja. Muito bem. De que forma a pergunta do moço foi interpretada? A. Olha a laranja, olha a laranja. O senhor perguntou se a laranja era doce. Se a laranja, né, era amarga ou era doce. Adocicada. Só que a criança que estava a vender o doce interpretou assim, né? Será que ele está perguntando se o que eu estou vendendo aqui é doce ou de fato é laranja? Né? Foi isso que ele interpretou. E o que realmente ele queria saber? Se a laranja tinha um sabor amargo ou não. No diálogo 2, levando-se em conta o nosso conhecimento prévio sobre uma dieta para emagrecer, o que é que nos surpreende mais? A resposta do médico, na segunda frase do diálogo, ou a pergunta seguinte da paciente? Expresse seu ponto de vista. Tá?
Bem, afinal, o encerramento inesperado de uma situação é um dos recursos mais utilizados, né? Encerramento inesperado. É um dos recursos mais utilizados para se produzir humor, que muitas vezes dá sentido à piada. Continuemos a nossa viagem analisando outros elementos que provocam humor, tá? Mas só que isso aí a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Vou ficar por aqui, um forte abraço e até mais. Fui!